me lembro. Só lembro que à noite, ao pé da cama. Irmãos e irmãs, iniciemos o 26º dia de um mês com Maria. Invoquemos sobre todos nós a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mês de maio, mês de Maria, afetuosíssima Mãe dos fiéis católicos. Assim como o mês de outubro, maio é um mês dedicado à Santíssima Virgem, tendo como centro as orações dedicadas a ela, em especial o Santo Rosário, que nos faz meditar os mistérios de nossa redenção. As meditações são do livro Um Mês com Maria, do padre Stefano Maria Manelli, um franciscano da Imaculada, nascido em 1933 e filho de filhos espirituais de Padre Pio, do qual o menino recebeu a primeira comunhão. Uma meditação para cada dia, baseadas em escritos e histórias de santos, com pequenos votos ao final de cada uma. Os dias ficam mais leves de serem vividos quando entregamos tudo a ela, pois ela entrega tudo a Cristo, como São Luís Maria Grignon de Montfort escreveu em seu tratado de devoção. Maria, conhecendo seu Filho, sabe como melhor entregar nossos pedidos e agradecimentos a Cristo. A obediência. A obediência é a virtude que nos leva a submeter as nossas vontades a Deus e dos superiores que representam Deus. A primeira obediência devemos a Deus, nosso Pai e Criador. Do Senhor é a terra e tudo quanto contém. Se somos criaturas e seus filhos, devemos a Ele toda a obediência criatorial e filial. Todas as criaturas te servem. A obediência a Jesus é ligada à redenção. Ele nos resgatou com seu sangue, por isso lhe pertencemos. Somos seus e devemos obedecer aos seus divinos desejos. Não sois mais vossos, porque fostes comprados a caro preço. A obediência aos superiores é ligada ao fato que eles são representantes de Deus. Sabemos bem que Deus não nos governa diretamente, mas através dos seus delegados, que ele faz partícipes da sua autoridade. Não existe autoridade que não venha de Deus. Por isso, a desobediência aos superiores é sempre uma desobediência à autoridade de Deus. Quem resiste à autoridade, resiste ao ordenamento feito por Deus. E aqueles que resistem, procuram por si mesmos a danação. Jesus usa uma expressão ainda mais forte e até mais precisa. A obediência aos superiores coloca-nos em relação direta com Ele. Quem vos escuta, escuta a mim. E quem vos despreza, a mim despreza. As obediências que operam milagres e as desobediências que os impediram confirmam as palavras de Jesus. Quando São José Cotolengo soube que tinha um grande número de freiras doentes e que não sabia como fazer para o serviço da pequena casa, deu ordens precisas que as freiras se levantassem para o serviço da casa. As irmãs levantaram-se e acharam-se curadas. Uma só não quis levantar por temor e não se curou, e acabou fora do instituto. Quando São Francisco de Assis e Santa Teresa d'Ávila recebiam nos êxtases qualquer comunicação, estavam prontos para renunciar tudo se o superior decidisse de modo contrário. Porque na palavra do superior existe a presença de Deus, sem engano, enquanto na visão ou na locução existe sempre uma margem de incerteza. Superiores levados. É claro que os superiores devem exercitar autoridade só como delegados de Deus e nunca devem mandar o que seja contra a lei de Deus. Não podem ser delegados de Deus quando mandassem o pecado ou não o impedissem, mentir, roubar, abortar, blasfemar. Nesses casos, eles são delegados de Satanás e não podem e não devem ser obedecidos.
Nos outros casos, precisamos obedecer mesmo quando isso nos pesa ou repugna, mesmo que aquele que nos manda for odioso ou faccioso. Servos, obedecei aos vossos patrões, embora turbulentos. Na vida de Santa Gertrudes, lê-se que por um certo período teve uma superiora de humores muito difíceis. A santa rogou ao Senhor para que fizesse substituí-la por outra mais equilibrada. Mas Jesus respondeu-lhe: não, porque os seus defeitos a obrigam a humilhar-se todos os dias diante de mim. De outro lado, tua obediência nunca foi tão sobrenatural como nestes tempos. Um mistério de fé. É claro que a alma da obediência é a fé sobrenatural. São Maximiliano dizia que a obediência é um mistério de fé. Somente quem sabe ver no superior o representante de Deus sabe obedecer e abraçar a vontade de Deus, mesmo quando custa, sobretudo quando custa, porque a verdadeira obediência é aquela que se exercita no sacrifício. Jesus mesmo aprendeu dos sofrimentos a obediência. Quantas vezes nos custa obedecer em silêncio às coisas dolorosas? Durante a paixão, Jesus, ao invés de se defender, calou-se. São Domingos Sávio, rapaz eficiente e estudante aplicado, foi falsamente acusado diante do mestre de uma travessura feia. O mestre, muito surpreso, foi obrigado a chamá-lo severamente a atenção. Ele não se irou. Quando o mestre descobriu a verdade, chamou-o e perguntou por que não tinha dito a verdade. Por 2 motivos. Porque se tivesse dito quem era o culpado, ele teria sido expulso da escola, já que não era a primeira vez que estava em delito, enquanto que para mim era a primeira vez. Segundo, porque até Jesus calou-se quando acusado injustamente no Sinédrio. Quem não se lembra do último episódio ocorrido a São Geraldo Magela? Caluniado infamamente, foi castigado severamente por São Afonso. Suspenderam-lhe a comunhão, transferiu-o e trataram-no como um pecador. Ele calava-se e obedecia. Quando a verdade veio à tona, São Afonso pôde dizer que este episódio bastava para garantir a santidade extraordinária de São Geraldo. A obediência crucificou Jesus, que foi obediente até a morte. Ele calava e rezava. A obediência crucificou os santos, e eles também se calavam e rezavam como Jesus. A Virgem Obediente. Maria nos deu o exemplo inimitável de Jesus até no obedecer. As primeiras páginas do Evangelho de São Lucas abrem-se com o fiat de Maria ao anjo Gabriel. Ela obedeceu humildemente ao enviado, ao representante de Deus, aceitando coisas humanamente inconcebíveis, como a concepção virginal do Verbo, Filho de Deus, e a maternidade divina, e as coisas dolorosas, até a pior tragédia de uma mãe, oferecer o próprio filho ao assassino. Maria foi obediente à ordem de Augusto para o recenseamento, à lei da apresentação e purificação. Obedeceu ao fugir para o Egito, obedeceu ao voltar do Egito para Nazaré. Encontramos no Calvário Maria obediente, onde se cumpriu propriamente, espada que lhe transpassou a alma. A obediência à vontade, sem reservas, faço sempre o que é do seu agrado. Essa é a atitude do verdadeiro obediente, garantido pela obediência dolorosa, amada como aquela jubilosa até entre os sofrimentos naturais. Não a minha, mas a tua vontade se faça. Caçadores fora! Quando São José Calazans foi caluniado e perseguido pelos seus discípulos, quando o velho e enfermo foi preso e levado aos tribunais e perto da morte, foi expulso da consagração e viu a congregação devastada por ordens do próprio vigário de Cristo. Ele curvou a cabeça e aceitou esta corrente de sofrimentos, murmurando: agora e sempre seja bendita a santidade de vosso Deus. Quando São Afonso Maria de Ligório, aos 80 anos, foi caluniado por um dos seus filhos,
foi expulso da congregação pelo próprio Papa, e ele, o grande, apaixonado, o enamorado defensor do Papa, superou o sofrimento mortal gritando a si mesmo, com a testa no chão, aos pés do altar: o Papa tem razão. Sim, ele tem razão. Essa é a obediência que crucifica como crucificou Jesus. O santo é aquele que se deixa crucificar. Nós, quantas desculpas e compromissos, fugas para evitar qualquer peso e aborrecimento que a obediência possa trazer. Mas se assim fizermos, é impossível amar, porque, se amais, Jesus disse: observai as minhas ordens, embora sejam dolorosas. Façamos nesse momento os votos do 26º dia com Maria. Meditar a paixão e morte de Jesus. Oferecer o dia pelos superiores. Pedir a Maria a virtude heróica da obediência. Encerremos o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave